Olá a todos, sejam bem-vindos ao Quironcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial, doutora Raíssa Rodrigues Melo, médica oncologista e especialista em câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço e, além disso, nos cuidados paliativos. Doutora Raíssa, é uma alegria estar com você essa noite, uma honra. Quero falar um pouquinho do seu currículo admirável. Ela possui graduação em medicina na Unifenas, residência médica no Hospital Santa Marcelina e especialização em oncologia clínica pela Faculdade de Medicina do ABC, formação em cuidados paliativos pelo Hospital Sírio-Libanês, atuou como coordenadora do ambulatório de cessação de tabagismo no HCOR. Doutora, que alegria estar aqui com você essa noite. Tenho certeza que você vai contribuir muito, não só a mim, a todos que estão nos ouvindo. E eu quero que você conte um pouquinho de você. Quem que é a doutora Raíssa? Obrigada, Natália, pelo convite de estar aqui hoje com vocês, todos que estão nos assistindo ou só nos ouvindo, né? Obrigada pelo convite. Bom, além dessa formação, né, em medicina, acho que a escolha por oncologia começou desde muito nova. Eu sempre, né, quis ser médica e também quis fazer oncologia porque eu queria cuidar de pacientes complexos, né, cuidar de doenças difíceis de tratar, pacientes difíceis de tratar. Fiz oncologia, o caminho da oncologia me levou a tratar pacientes com câncer de pulmão, de cabeça e pescoço, principalmente porque na minha residência o volume era muito alto nesse perfil de pacientes. E com a necessidade, né, dentro da oncologia, eu quis fazer cuidados paliativos também para poder colaborar, né, com esse cuidado num grupo de pacientes que é tão sensível, né? E além disso, eu busquei também na minha vida outras alternativas, né, para me ajudar nessa trajetória que não é fácil, né? Eu sou corredora também, maratonista, Olha, prezo muito a qualidade de vida, tento levar muito isso para os meus pacientes no dia a dia do meu consultório. Então, é um dos motivos, né, dessa luta, não só contra o câncer, mas contra todas as doenças crônicas, é trazer cada vez mais qualidade de vida com atividade física. Também me formei, né, acabei não te falando, mas me formei também instrutora de yoga. ai, Gosto bastante, que delícia. né, de yoga, de meditação, então tentei trazer também isso para o meu dia a dia, para o dia a dia dos meus pacientes. Lá no HCOR a gente teve, inclusive, um voluntariado que hoje recebe voluntários para um atendimento dos pacientes oncológicos nessa parte mais integrativa. Então, é um pouco aí do meu dia a dia, né, da rotina do meu dia a dia com os pacientes oncológicos, principalmente. A gente vê muito, né? A medicina tá tendo essa mudança agora de trazer a medicina integrativa para os cuidados de uma forma geral, em todas as especialidades. E como que a gente vê o quanto que isso ajuda o nosso paciente, Com né? certeza. Realmente o médico que consegue trazer isso para o seu consultório, ele acaba tendo um atendimento diferenciado. E a gente vê os pacientes terem um limiar de dor um pouco maior, né? Ter um pouco mais de conscientização, mudar os hábitos alimentares, conseguir melhorar essas doenças de base e não Sim. só ficar naquele tratamento que a gente fala só de medicação. Então, eu realmente vejo aí um caminho muito legal na medicina, muito bonito e muito mais saudável, né? E Sim. quantos pacientes que acabam impactando na vida de outros familiares, Sim, né? com Que certeza. fala, não, eu mudei, minha mãe mudou, meu pai mudou, né? Tá largando um pouquinho do sedentarismo. Então, isso realmente é muito bacana. Doutora, hoje a nossa conversa vai ser a respeito da cessação do tabagismo. Na verdade, não da cessação, mas do tratamento do tabagismo que tantos pacientes te procuram, né? Uhum. Também não só aqueles que têm CA de pulmão ou que têm CA de cabeça e pescoço, mas que têm aquele desejo de parar de fumar ou de diminuir esse hábito de fumar, Sim, correto? correto. E aí eu queria fazer algumas perguntas, né, sobre esse tema. E se a gente puder, de alguma forma, levar isso para os nossos ouvintes e Uhum. ajudá-los também nesse caminho. Bom, doutora, eu queria começar te perguntando sobre os principais riscos à saúde daqueles que fumam. Sim. Apesar, né, a gente entender muito que o cigarro é maléfico, né, e muita gente ainda continua fumando, muitas vezes as pessoas não sabem o que do cigarro que está causando mal, né, e quais são as doenças relacionadas. Fala-se muito sobre câncer,
de pulmão, né, principalmente, outros tipos de câncer, cabeça e pescoço, mas tem um impacto muito grande do tabagismo não só no paciente fumante, mas em toda a família no contexto ali social, no contexto do trabalho dele, muitas vezes. Então, toda vez que você acende um cigarro, né, o paciente acende um cigarro, ele causa ali uma combustão. Então, ele está queimando, né, o que está dentro ali do cigarro e liberando diversas substâncias. Essas substâncias vão ser inaladas pelo paciente, por quem está fumando, e vão ser liberadas no ambiente também, que é o que a gente chama de fumo passivo, em quem está perto fica minutos até hora recebendo alguma coisa que está sendo liberada através do cigarro. E essas partículas que a gente acaba inalando, né, passivamente ou ativamente, elas vão causar inflamação no corpo da pessoa. Então, não vão causar inflamação só no pulmão, elas vão cair na corrente sanguínea, vão causar inflamação no nariz, na boca, tudo que está recebendo, né, um maior contato na garganta, no esôfago, no estômago, na bexiga, nos vasos sanguíneos. Então, tem um potencial de inflamação nos vasos sanguíneos muito grande, então causa várias doenças, né, não só o câncer, acho que o infarto é uma das doenças cardiovasculares, né, relacionadas à questão do tabagismo, os AVCs, né, então, os derrames, né, comumente chamados, doenças vasculares, entupimento dos vasos, tudo isso pode ser causado pelo cigarro, pode potencializar, né, o cigarro pode potencializar essas doenças. E aí a importância da gente tentar reduzir o risco de tudo isso, né, na vida dos pacientes que fumam. Infelizmente, o cenário que a gente tem hoje no Brasil, acho que no mundo, é o paciente que ele às vezes até quer parar de fumar, mas ele tem uma dificuldade de aderir ao tratamento, de procurar ajuda, ou às vezes ele não quer parar de fumar, ele quer continuar fumando, mesmo sabendo de todos os riscos. Eles falam muito isso: não, eu sei que o cigarro faz mal, mas eu não quero parar de fumar, porque é um prazer, né? É uma questão social, é algo que o paciente se sente muito bem. Então, tirar aquilo tem um impacto, às vezes, maior do que o risco dele ter alguma doença. Certo. Quando a gente falou agora desses riscos à saúde, você ainda tocou nesse ponto super importante, né? Que são os fumantes passivos. Então, não só o desconforto, mas também patologias causadas em fumantes passivos, como crianças que estão no ambiente, correto? E Correto. aí a gente vê um aumento. Doutora, você acabou de falar, né, desse ponto importante, que muitos não querem parar de fumar. Eles Uhum. querem diminuir por conta do risco, porque eles sentem muito prazer no hábito de fumar. Quando a gente fala isso, você acha que é a parte só social, ou o próprio hábito de levar o cigarro à boca, ou ele se sente mais confiante em estar naquele ambiente fumando? O que que eles relatam para você desse prazer de fumar? Não é só essa dependência química, mas também tudo isso que fica em torno do fumar. Eu acho que isso é muito importante, né, porque o paciente ele entende que o cigarro faz mal, mas tem todo esse contexto por trás. Então, para o paciente é muito importante estar na roda ali, que são os amigos dele, que são os fumantes. Então, às vezes, eles vão, sempre saírem com aquelas pessoas, estão dentro daquela sociedade que é a sociedade fumante. E você sair dessa bolha vai te causar distanciamento de amigos, de família, muitas vezes de várias coisas que são importantes para você. Então, tem essa dependência, por exemplo, da nicotina, que é o que faz você gostar mais ainda do cigarro, mas tem a dependência social, de você estar naquele ambiente que te leva ali, né, a estar feliz, a estar com os amigos. Tem muita gente que, né, bebe e fuma de final de semana, então uma coisa está associada à outra. Tem gente que fuma só porque o amigo está fumando. Mas um dado que eu sempre gosto de falar, importante, que se você fuma, né, 100 dias num ano, né, de 365, você é considerado tabagista. Então, se você fuma cigarro todo final de semana com seus amigos, você é tabagista, mesmo durante a semana não fumando. Então, isso já é um grau de dependência, já é um grau de malefício para a saúde. Mas tem toda essa questão envolvida, né? Tem o hábito de você tomar um café e fumar um cigarro. Então, você fica ali, uma coisa está muito relacionada com a outra. A questão, né, de você, às vezes, tem gente que fala, o cigarro tira a minha ansiedade. Então, por mais que você use alguns medicamentos, o paciente continua sendo ansioso, ele tem aquela, né, fissura por
fumar o cigarro, e ele acaba, às vezes, substituindo por outro vício, né? Então, são vários pontos que a gente tem que abordar. Então, não é tão simples mesmo a cessação do tabagismo. A gente precisa de um suporte muito bom para que esse paciente consiga parar de fumar. Muitas vezes multidisciplinar. Com certeza, correto? sempre multidisciplinar. Doutora, hoje, o que a gente tem no Brasil a respeito de tratamento para a gente diminuir o tabagismo? O que a gente tem hoje disponível para nossa população? Tá, eu vou falar, assim, acho que de 2 cenários, né, que é o cenário privado e o cenário público. Então, hoje, as UBSs, né, as Unidades Básicas de Saúde, elas têm um programa de cessação de tabagismo. Então, inclusive os CAPs, né, que são os programas de atenção psiquiátrica, eles fornecem, né, uma medicação, como se fosse, a gente fala que é o pacotinho anti-tabaco, né, que vem com um antidepressivo, que é principalmente a bupropiona, que é o que a gente tem hoje em dia, né, disponível com maior evidência, né, para tirar essa dependência da nicotina, principalmente. Adesivos de nicotina, para tentar igualar ali o que você está, né, ingerindo com o cigarro, né, inalando. E muitas vezes, assim, você precisa de um aporte psicológico. A terapia é muito importante, porque o cigarro está ligado muito a essa questão psicológica. Então, ansiedade, depressão, né, a dependência. Então, é importante ter um apoio psicológico ali, né, e você conseguir, né, desmamar. Então, infelizmente, o que a gente tem no Brasil é pouco, né? No setor privado, que a gente tem de diferente, na verdade, é a possibilidade do paciente ter mais acesso ao psicólogo, ter um pneumologista, por exemplo, que muitas vezes não é quem faz o ambulatório de cessação de tabagismo. Então, né, a gente tinha o ambulatório de cessação de tabagismo, então eu como oncologista, tinha mais um colega oncologista, tinha um pneumo, mas não sempre a gente tem um pneumologista para também cuidar, muitas vezes, de doenças como doenças pulmonares crônicas, né, asma, bronquite, né, o DPOC. Então, não é sempre que você tem um profissional, né, mais especializado só na doença pulmonar. Então, você pode ter um pouco mais de acesso, mas em relação a medicamento, o que a gente tem é isso. Né? Antigamente tínhamos outras medicações, mas desde a pandemia houve a proibição do famoso Champix, que ajudou muita gente a parar de fumar, mas por questões assim de eventos adversos, toxicidades, a gente, né, teve a retirada do mercado. E a bupropiona, que é a medicação que hoje em dia a gente usa bastante, também tem muito efeito colateral. Então, também é um impacto negativo, muitas vezes, para a aderência dos pacientes ao tratamento. Então, ainda é uma barreira que a gente encontra. E muitas pessoas não querem fazer terapia, não querem ir no psicólogo. Então, a gente tem uma dificuldade de aderência ao tratamento muito impactante para esses pacientes. A gente vê que muitos procuram, iniciam o tratamento, somem, mas com pouco tempo já desiste. Sim. Muitas vezes a bupropiona, no começo, ela é um pouquinho mais difícil e ela vai se tornando um pouquinho mais aceitável com o passar do tempo. Mas eles não conseguem nem vencer esse processo Sim. E chegar nesse momento, né? O que você vê na prática, doutora, diferente, de repente, em outros países que a gente tem alguns recursos que aqui no Brasil a gente não tem e que, de repente, poderia muito nos ajudar a, pelo menos, a gente diminuir o malefício do tabagismo? Uhum. Aqui, né, disponível, assim, fora do Brasil, a gente tem outros dispositivos de liberação de nicotina. Então, existe o spray nasal, que também libera nicotina, né, além do adesivo. A gente ficou durante muito tempo sem o chiclete de nicotina, que era algo que ajuda bastante. Agora a gente tem visto, os pacientes têm conseguido comprar, mas também foi uma época que muitas vezes não tinha. Mas é produzido no mercado nacional? Agora sim, agora é produzido. Mas até o Niquitin, por exemplo, né, que é a nicotina transdérmica, ele ficou meses, assim, fora do mercado por dificuldade de produção, também porque demanda e procura, né? Então, se não tem muita procura, não tem por que você ter muito na farmácia. Então, existe, né, essa dificuldade. Mas nós temos também disponível, né, fora daqui, os dispositivos de tabaco aquecido, que são dispositivos que usam sticks, que são muito semelhantes visualmente ao cigarro convencional,
que contém tabaco, né? O tabaco à planta, são semelhantes, inclusive na questão da fabricação, mas que eles não causam a queima, né? Como a combustão, como o cigarro. Então, eles não têm uma liberação excessiva dessas partículas que são danosas, né? Para o nosso organismo. Os dispositivos de tabaco aquecido, eles não são o que a gente chama aqui no Brasil de vape. São duas coisas diferentes, né? Os vapes que a gente tem comumente visto, infelizmente, né? Visto um aumento dos adolescentes, jovens e adolescentes usarem. São dispositivos com líquidos que a gente nem Não sabe o que tem. O que tem ali dentro. Porque não Nem a tem quantidade. regulamentação, mas vende no Brasil. São esses que a gente vê muitos adolescentes comprarem, que tem o famoso pendrive. Que tem o sabor de baunilha, que as pessoas enfim. misturam qualquer coisa lá Sim. dentro, né? Geralmente líquida. E aí solta aquele vaporzinho, tem o gostinho, enfim. E também tem nicotina. Então, né, muita gente acabou substituindo pelo vape. Mas a ideia do tabaco aquecido, né, os dispositivos de entrega, né, de nicotina, que a gente chama também, é justamente simular como se fosse um cigarro, mas não ter todo esse prejuízo com a liberação de partículas. Então, fora daqui, eu falo sempre muito do Japão, porque o Japão é um país onde existe uma quantidade de tabagistas muito alta, mas isso vem caindo, né, de 2015 para cá, principalmente, porque eles conseguiram, né, fazer essa troca, né, do cigarro convencional para o tabaco aquecido, diminuindo, inclusive, o tabagismo convencional. Porque muitas vezes você faz a troca e você depois consegue desmamar também o tabaco aquecido e consegue diminuir, né, o cigarro e até muitas vezes parar de fumar. Não, e é muito interessante porque exatamente essa dificuldade que eles têm, esse gosto pelo cigarro, que é levar o cigarro até a boca. Digo isso porque eu vejo muito com meu pai, né? Que já passou por uma série de patologias, inclusive cardiovasculares, muito sérias, muito graves, que precisava parar de fumar. E a conversa dele é exatamente essa pra gente. Eu prefiro morrer do que ter que parar de fumar. Então, e é uma dor, assim, pra família, porque é alguém que a gente ama muito, né? Que a gente não quer, que a gente sabe que seria muito melhor ele parar. Mas no caso dele, se eu tivesse esse dispositivo que você tá me dizendo, seria uma opção de ele não trazer tantos malefícios para a vida dele, né? Sim. E para doença cardiovascular, para as crianças, porque ele é pai de mais 2 crianças pequenas que acabam, né, de uma forma passiva tendo contato. E imagino, ele mesmo, eu tenho certeza que ele falaria, por favor, me dá esse negócio aí, porque tem essa coisa, ele fala, do levar à boca. Por isso que durante um tempo que ele conseguiu parar por 2 meses, era bala, 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 bala. Porque era essa sensação e nunca gostou de açúcar na vida. Mas, pai, por que você tá comendo tanta bala? Exatamente por esse hábito de levar água à boca. Sim. Então, acredito que esse dispositivo, para ele e para tantos outros, seria, assim, o mais ideal, uma opção. Né? O que é interessante, assim, que eu sempre falo, né? A gente quer que os pacientes não fumem. Né? A nossa intenção, né, é a cessação do tabagismo. Mas, como você comentou, né, do seu pai, eu tenho diariamente pacientes no meu consultório que falam, eu prefiro morrer do que parar de fumar. Fumar é o único prazer que eu tenho na vida. Doutor, eu já estou com câncer, então, assim, não tem nada pior que possa... Não me tira esse prazer que é o cigarro. Só que mesmo o paciente com câncer, né, ele pode ter complicações, ou o paciente, né, que infartou, se ele continuar fumando, o paciente que teve AVC. Então, né, acho que a ideia, né, veio para tentar reduzir o dano, o impacto, né, que isso vai causar na saúde. E a gente poder ter uma opção para essas pessoas que realmente você não vai ter escolha. Ele não quer parar, justo, né? É justo ele poder ter acesso a esse dispositivo. Sim. Né? Não seria justo eu não dar essa opção para ele. Porque a gente busca, né? O que tem de opção, não só aqui dentro, como lá fora. O que tem de opção? Poxa, então, se eu posso melhorar a sua qualidade de vida, ou de repente até aumentar o seu tempo de vida, por que não? Eu não posso te dar essa opção. Sim. E em quantos países, mais ou menos, a gente tem essa liberação hoje? A liberação dos dispositivos em mais ou menos 90 países. Uau! Então, 90 países. 90 países. A gente tem Por que liberação. Que a gente não tá nessa lista pois já? A gente tem uma regulamentação da Anvisa bastante rígida, né, em relação aos dispositivos em geral.
E, infelizmente, né, o que eu falo sempre é que o dispositivo de entrega de nicotina, né, que é o tabaco aquecido, ele se confunde muito com a questão do vape. Então, é importante a gente separar que são duas coisas diferentes. O vape, a gente nem tem como avaliar muitas vezes estudos, porque são coisas totalmente diferentes e não são regulamentadas em lugar nenhum, né? Esses líquidos aí que você nem sabe o que tem dentro, são vendidos no mercado ilegal, exatamente, né? Tá ali na esquina, nas crianças e adolescentes indo na festinha comprando ali, né? E você não tem essa regulamentação. Então, e se você tivesse um dispositivo desse, é para maiores de 18 anos. Sim, né? E para pacientes que fumam, né? Nós, né, pensamos assim que nenhum paciente, você não quer estimular ninguém a começar a fumar, né? Pelo contrário, a ideia deles surgiu justamente para redução de danos naqueles que já fumam. E o que a gente tem visto na cultura do vape são pessoas que nunca fumaram na vida cigarro, lá com o pendrive e né, como se fosse uma coisa legal e que aquilo, né, fosse saudável, e não é, pelo contrário, a gente não tem nem como dispor de estudos para saber o mal que aquilo faz. Causa, né? Agora, doutora, a gente falou, né, muito sobre a diminuição da quantidade de substâncias químicas que tem no tabaco aquecido, diferente do cigarro, que são inúmeras, né, que são milhares, e a gente não tem isso no tabaco aquecido. Mas a gente tem o fato também da combustão. Você podia falar um pouquinho para o nosso público os malefícios da combustão em si? A combustão é uma queima. Então, se a gente imaginar um incêndio, né, é aquilo que está saindo ali. Então, a gente vê bastante fumaça, né, a gente vê aquelas fuligens, né, que são causadas ali da queima, e tem algo que são partículas que a gente não vê, mas que estão sendo liberadas. Então, quando há, né, o contato do fogo, do isqueiro com o cigarro, existe uma queima, porque a temperatura ela vai ser elevada ali até 800 graus, e através dessa queima vai haver liberação de monóxido de carbono. Não só de monóxido de carbono, né, essas micropartículas que a gente não vê, que são várias substâncias, assim, mais de 100 substâncias, mais de 1000 substâncias, que podem ser maléficas pro organismo. Elas vão sendo depositadas, então são a gente tem falado muito de microplástico, como se fossem microplásticos pequenininhos, mas, né, só fazendo uma analogia para facilitar, né, o entendimento, que vão sendo depositados ali no pulmão, na garganta, no nariz, nos vasos. E aí, nessas altas temperaturas fazem que o tempo que o cigarro está aceso, haja essa liberação, né, essa alimentação e a liberação dessas substâncias. E a própria temperatura ser tão alta fazer lesão nessas células da orofaringe. Da orofaringe, da nasofaringe, do pulmão, né? Eu até meu irmão é dentista e a gente estava comentando justamente, né, sobre isso. Não é só câncer na boca, na língua, né, nas amígdalas, o tanto de doenças, né, que causam na gengiva, perda dos dentes, doenças, né? Uau! Na língua, que não são câncer, mas que são doenças importantes que fazem os pacientes perderem os dentes por conta dessa inflamação, né? Então, tem tudo isso envolvido. Se a gente, né, for parar aqui para falar tudo que o cigarro faz, a gente vai ficar uma semana só falando sobre, mas é isso. A gente vai, né, estamos aqui muito falando, né, de questões médicas, mas eu comentei com ele sobre essa questão do tabagismo, ele nunca me trouxe tinha parado isso. para pensar. Exato. Meu outro irmão anestesista, né, fala da dificuldade, muitas vezes, de você entubar, né, colocar lá o paciente para fazer uma cirurgia. Como o paciente tabagista demora mais tempo, muitas vezes, para sair de um procedimento cirúrgico, de uma sedação, porque ele tem um grau de comprometimento pulmonar se ele fuma há muito tempo. Então, são todas as questões que vão somando e vão deixando a gente, né, cada vez mais preocupado com isso. Quando você falou até da própria parte inflamatória, um paciente que, de repente, vai entrar num procedimento cirúrgico, e se eu quiser levar esse paciente para esse procedimento, mas no melhor estado de saúde, né, numa qualidade melhor, também seria interessante esse dispositivo para poder substituir o cigarro, nesse caso, diminuir o processo inflamatório, tanto no pré como no pós. Sim, com certeza, né? A gente sabe que o tempo sem cigarro para reduzir doença cardiovascular, reduzir risco de câncer é um tempo alto,
Então, você precisa ficar 10, 15 anos sem fumar para você voltar a ter um risco. 10, 15 anos. Exato, sem fumar, né? Abstinente. Para você voltar a ter um risco equivalente à população que não fuma. Quando você faz essa troca para o tabaco aquecido, você consegue reduzir, né, os danos ali em até 95%. Uau, 95%? 95%. É o que a gente vê nos estudos que foram feitos com pacientes em abstinência do cigarro versus pacientes que fizeram a troca para o tabaco aquecido. Né? Então, aqueles que conseguiram parar, ótimo, maravilhoso. Aqueles que não conseguiram ou não quiseram parar, que ficaram, né, com o tabaco aquecido, tiveram essa redução importante. Então, isso vai reduzir o impacto, inclusive no número de internações, no número de exacerbações de doenças crônicas, né? O paciente que já tem bronquite, né, asma e que fuma, porque tem muito, né? Tem inclusive atleta que fuma, né? Que eu não consigo entender, mas enfim, tem tudo isso relacionado, né? Então, o impacto, né, desses estudos mostram pra gente que existe uma possibilidade, né, um caminho para esse paciente que realmente não quer e ou não consegue mesmo, apesar de todas as estratégias que a gente tem aí para vocês oferecem para esses pacientes. E como que esses pacientes fora do país, não sei se existe algum estudo que já mostra o comportamento, se eles realmente conseguem se adaptar, se eles gostam, se eles levam isso adiante. Você sabe me dizer um pouquinho sobre isso, doutora? O que a gente tem de acompanhamento, né, numa mediana aí de quase 10 anos de acompanhamento, principalmente na população japonesa, que foi uma das primeiras que aderiu aos dispositivos de tabaco. Sempre sai na Japão frente, sempre na frente. Né? Então, nós temos, assim, inclusive, uma redução, como eu comentei, de tabagistas no geral, depois que eles fazem a troca. Porque alguns pacientes, inclusive, param de fumar com o dispositivo. O dispositivo, né, a maioria deles é muito parecida com o cigarro convencional. Então, acho que isso facilita essa transição. Né? E o relato de quem usa o dispositivo é de que o gosto, né, ali, o cheiro é muito parecido, porque é um stick feito de nicotina, de tabaco. Então, é muito parecido com o cigarro convencional de filtro, né? Então, diferente do vape, que é doce, adocicado, diferente. Com cheiros. Totalmente. Então, é algo que é para simular bastante, né, essa questão do cigarro. Então, a adaptação é muito boa, inclusive com índices de cessação ao longo prazo, né, dos pacientes que foram trocando e que depois resolveram parar de fumar, porque aquilo parou de fazer sentido e aí conseguiram, né, com essa transição, efetivamente parar, né, e que muitas vezes não tinham conseguido antes, apesar de outras estratégias adotadas. Parece que o processo acaba sendo mais leve. Sim. Né? Sim. Porque ele acaba desintoxicando o organismo, diminuindo o processo inflamatório, deve continuar com esse tabaco aquecido. Não tem fumaça. Exato. Então, não tem fumaça, ele tem um vapor que dissipa muito rápido. E esse vapor, ele não tem essas substâncias da queima, quando você está queimando o cigarro. Então, não vai ter essa coisa do fumante passivo. Isso reduz muito, assim, a chance de alguém que está próximo ter qualquer sintoma ou doença relacionada ao fumo passivo. E fora que torna o ambiente um pouco mais agradável, né? Porque certeza. eu que tenho um pai fumante, nossa. Para ele não é agradável. Para ele é agradável, mas para nós que estamos ali em volta, sai com aquela roupa cheirando, cabelo cheirando. Sim. É uma coisa não muito... é fácil. Não é fácil, é muito desagradável. Bom, doutora, além disso, existe o PET. Isso, que são os adesivos de nicotina. Conta um pouquinho pra gente. Os adesivos, né, eles têm uma tentativa de simular a liberação de nicotina através da pele. Então, eles têm que ser trocados todos os dias. O que é a questão, né? Por que às vezes, muitas vezes, os pacientes têm dificuldade com o adesivo? Quando o paciente fuma, ele tem um pico, né, de nicotina, então às vezes ele tá ali, preciso fumar. Então ele vai lá, acende o cigarro, fuma, aí dá aquela acalmada, porque a nicotina vai lá pra cima. E aí depois a nicotina começa a cair e ela vai chegando próximo de zero ali depois de 2 horas. Que aí talvez venha a vontade do paciente querer fumar de novo. Desejo. E aí os PETs, independente da dosagem deles, eles não fazem essa curva, esse pico e depois vão caindo. Eles sobe um pouco, depois sobe mais um pouquinho, cai rápido. Então, o paciente, ele fica meio
confuso. Muitas vezes ele fala, não, tô com vontade de fumar, mas tô com o pet, mas eu preciso muito fumar. E aí ele fuma, faz aquele pico de nicotina, mas ele tá com adesivo, quando vê ele tem outro pico. E aí isso pode ser uma dificuldade. Alguns pacientes relatam justamente isso. E os pacientes podem, inclusive, não ter uma tolerância tão boa, porque você tá, muitas vezes, causando uma overdose de nicotina. Se você usa uma dose muito alta, ou se o paciente tá com adesivo, mas continua fumando igual. Então, o paciente precisa muito assumir a redução do tabagismo ali convencional para que haja uma eficácia aí na questão do adesivo. Senão, ele pode até, às vezes, prejudicar nesse cenário. Entendi. E já o tabaco aquecido, não. Ele vai lá. O tabaco usa. simula muito esse pico de nicotina e a queda também. Então, na análise de liberação de nicotina no paciente que está fumando cigarro convencional e aquele que está no tabaco aquecido, as curvas se sobrepõem praticamente. Então, a questão da dependência, ela fica, assim, coberta, né, nessa questão da dependência da nicotina, mas com esses riscos todos reduzidos, né? É importante a gente falar que a nicotina, ela não está associada a nenhuma doença cardiovascular, ela não está associada à carcinogênese, que é a alteração celular que causa células cancerígenas. Essa era a minha próxima pergunta para você. Em relação ao tabaco aquecido, quando a gente pensa em câncer, se existe essa relação ou não? Não existe essa relação da nicotina com o câncer. A nicotina, ela é aditiva no sentido da dependência. Então, né, a dependência química do cigarro o principal causador é a nicotina, que é o que tem essa maior dificuldade realmente da gente desmamar. Então, ela não está relacionada a doenças, né, cardiovasculares, vasculares ou ao câncer, mas ela é a que causa dependência. Existem algumas patologias até que a nicotina acaba sendo uma aliada, correto? E a nicotina, inclusive, né, ela é vendida como medicamento. Né, não só no Brasil, mas no mundo, inclusive o PET é um medicamento, ele é vendido em farmácia como medicamento com receita. E então tem essa questão, né, da nicotina ser hoje como uma medicação, né, para tratar a dependência do cigarro, o desmame do cigarro. Perfeito. Doutora, em relação ao, não seria o chiclete, aquele saquinho que a gente coloca na gengiva, porque eu já vi isso em voo. Da pessoa colocar e ficar mais confortável para encarar lá as 10, 11, 12 horas de voo. Sim. Você conhece esse produto? Sabe me dizer um pouquinho sobre ele? Eu não tenho, assim, nunca vi pessoalmente, mas houve aí um boom durante algum tempo em relação à compra, né? Também não é algo que a gente consegue aqui no Brasil comprar, né, legalmente, mas tem muita gente trazendo, né, os saquinhos que eles são colocados na gengiva para liberação de nicotina. Então, imagina um paciente que fuma 2 maços de cigarro por dia ir para os Estados Unidos num voo de 10 horas. Não, meu pai fica enlouquecido. Enlouquecido. Pra tomar uma medicação para dormir. Vai fumar dentro do avião, entendeu? Ou vai ter que tomar um remédio para dormir e muitas vezes não consegue, enfim. Existem voos, sei lá, de 14 horas. E aí, surgiu como uma estratégia, nesses casos dos pacientes com dependência de nicotina mesmo, colocar, parece um sachêzinho de açúcar que a gente coloca no café, no leite, que eles colocam na gengiva. Uma crítica, assim, a isso é que a gente não sabe o que isso pode causar a longo prazo na gengiva, por exemplo, entendi. Né? E eu acho que também, aqui no Brasil, a gente não ter algo regulamentado, não tem como a gente falar muito sobre qual é a liberação, qual é a quantidade, se isso se é semelhante, por exemplo, à questão do cigarro, porque não é algo que a gente tem muito estudo, é algo muito recente que também não, assim como o vape, não é algo regulamentado para a gente falar sobre estudos feitos. Então, é algo que eu não acho que seja tão ideal. Mas, né, falando um pouco do tabaco, assim, também não é algo que pode ser usado dentro do avião. Sim, né? correto. Mas o que eu vejo por essa nossa conversa é que o paciente vai ter um pouco mais de liberdade de saber. De repente, o processo vai ser mais fácil, porque ele vai saber que naquele momento que deu a vontade, tá ali. Ele pega, faz uso e parou. Diferente do adesivo. Ou diferente de alguma outra medicação, por exemplo, como a bupropiona. Então, acho que ele pode ter efeito colateral e às vezes até
parar de tomar ou De não ser tolerante. não ser tolerante, exatamente, ter algum efeito colateral, né? Eu imagino que é lógico. mais fácil você saber que você pode consumir aquilo aos poucos e que tá ali, né, para você pegar e fazer uso na hora que você quer, do que simplesmente falar, bom, então agora você vai parar completamente. Ou você vai passar por um processo onde vai ser colocada uma medicação como a bupropiona, que pode ter efeitos colaterais, que você vai sentir os efeitos colaterais, e às vezes você não quer passar por tudo aquilo. Eu vejo o tabaco aquecido como algo que traz alívio, conforto. Eu acho que, assim, a gente pensar que é uma opção, de novo, a nossa intenção é sempre que o paciente pare de Não fumar, fume. né? E não comece, né, de jeito nenhum. Mas nós temos que entender opções, né, que temos estudos, né? E eu acho que com essa onda do vape, principalmente para a gente poder separar o joio do trigo e entender o que é um e o que é o outro, para o paciente também poder ter uma autonomia de escolher o que ele quer. Né? Muitas vezes a gente não consegue, né? Eu falo, no meu ambulatório de tabagismo era a coisa assim mais difícil. Primeiro, ter paciente que queria parar de fumar. E terceiro, o paciente que aderia ao tratamento e que realmente conseguia parar de fumar. Isso é 3% da população que A senhora fuma. sabe, dentro da nossa população hoje, a senhora, você. Você sabe, na nossa população hoje, a quantidade, a porcentagem de pessoas que são fumantes? A gente tem no Brasil mais ou menos 10 milhões de tabagistas. Uau! Então, Que uma merecem quantidade. o nosso olhar. Uma a né? cada 8 pessoas fuma no mundo. Uau! Então, é bastante É gente. muita né? gente. E esse ambulatório de cessação de tabaco, vocês abriram em qual momento? Em que época? Ele já tinha um ambulatório prévio com a equipe da Pneuma, e aí surgiu uma necessidade dentro da oncologia, né, para poder, né, abraçar aí um pouco também das doenças, né, relacionadas não só à parte, né, pneumológica, enfim, cardiovascular, mas para tentar ali engajar um pouco dos nossos pacientes oncológicos tabagistas. Então, se eu não me engano, tem mais ou menos 1 ano e pouco desse projeto. O projeto ainda continua, né? Eu não estou mais lá hoje em dia, mas o projeto continua com os colegas. Então, eu acho que é um caminho, né? Muito legal. E eu acho que é muito importante, bacana. né, quem está ouvindo e assistindo a gente, saber que Saber que também pode. os serviços públicos também têm, né, essas opções, né? Visto que a gente não tem essa opção, infelizmente, do tabaco aquecido no Brasil, como uma opção também, né, pós falha de tratamento, né, primário que a gente fala, mas a gente também tem essas opções no SUS, né, e os pacientes devem procurar, com certeza, essas opções. Doutora, e quem quer parar de fumar? Ou quem não quer parar de fumar, mas quer diminuir? Qual que é seu conselho? Eu acho que, principalmente, assim, procurar ajuda, né, procurar um atendimento médico, né, o atendimento médico tem que estar vinculado com o atendimento psicológico, porque o vício, né, no cigarro, ele está relacionado à dependência psicológica ali do cigarro, da questão social, é uma coisa também a dependência da nicotina. Então, procurar ajuda, procure um profissional, né, que entenda, que acolha, porque muitas vezes a gente, né, as pessoas são muito rígidas, eu acho que a gente precisa também acolher, que hoje em dia na medicina a gente tem visto muita rigidez, eu acho que a gente precisa muito acolher esses pacientes, não é fácil parar de fumar, né, eu sei, assim, eu tenho fumantes na minha família, então eu sei o quanto é difícil isso, o quanto é algo que não tá, assim, só com o querer da pessoa, mas procure ajuda, procure um profissional, né, quem só tem acesso ao SUS, procure, né, os postos de saúde, as UBSs, né, os CAPs, para poder ter acesso à informação. Sempre que a gente vê informações, né, na internet, procure saber se aquela informação realmente está correta também, porque isso é outra coisa, né, muita coisa se fala, então se propaga muita fake news hoje em dia, então procure profissionais que estão atualizados, que estão estudando, que estão, né, a par e que procuram aí o bem do paciente no geral, né? Quando eles chegam para você, eles já chegam com uma receitinha aí de bolo, porque eles já tentaram de tudo e você já
Tipo, não aguento mais vir pedir sua ajuda, é minha última opção, é minha última tentativa. Você sente isso? Tem muito isso. Assim, a maioria dos pacientes fala, já tentei de tudo. Já tentei medicação, já tentei o adesivo, já tentei o chiclete, já fui, né, fazer, enfim, várias coisas, reiki, né, que é válido também, mas... então, assim, o paciente já chega muito machucado de tentativas e machucado também de... Já não acredita mais no processo. Não acredita às vezes muitos profissionais são muito duros. Olha, se você não parar de fumar, você vai morrer. E de fato, assim, eu acho que infelizmente as doenças estão vindo cada vez mais por conta do cigarro, enfim, por conta da alimentação também. Mas, de novo, acho que a gente precisa ter esse acolhimento, senão o paciente vai jogar contra, né, a gente. Então, a gente precisa trabalhar juntos nesse processo. E, doutora, hoje você atende aqui em São Paulo? Hoje eu atendo em São Paulo, na Oncocenter. É uma clínica de oncologia em Moema. Atendo em São José dos Campos. E atendo também em Jacareí, no Hospital São Francisco. E estamos no Centro de Pesquisa de Taubaté, no Instituto de Câncer Brasil. Trabalhando muito com pesquisas. A gente tem um projeto, inclusive, futuro, né? Com a questão do tabagismo. Então, tá aí em andamento ainda, mas espero que no futuro a gente consiga ajudar mais ainda os pacientes. Maravilhoso. Quer deixar para a gente encerrar alguma mensagem? Eu acho que buscar sempre informação, né, é importante, né? Parabéns aí todos pelo podcast, acho que é informativo, né, para todas as pessoas, né? Enfim, médicos, não médicos, né, da saúde, não da saúde. Isso é super importante, a gente poder discutir temas que às vezes são muito complexos, que são temas polêmicos, muita gente fala sobre isso, e eu acho que a gente precisa cada vez falar mais, né, para a gente poder ter essa discussão, poder acolher melhor os nossos pacientes, poder passar confiança para eles, e eles terem a confiança, né, de que o que a gente está propondo ali é algo seguro, e também tranquilamente conseguir vencer aí, né, as doenças e as dificuldades, os vícios, né, muitas vezes difícil. E que é um processo, né, que a gente vai ter esse olhar, que a gente entende que cada indivíduo é único e cada um vai precisar de um tratamento completamente, às vezes, diferente do que o outro, Com né? certeza. E a gente está falando aí desse tratamento multidisciplinar. E esse ponto que você falou é muito importante, a gente trazer também essas informações para o mundo médico, né? Sim. Porque a gente está falando aí de 10 milhões de pessoas, que muitas, a grande, a imensa maioria está precisando de ajuda. Sim. Então, é um debate que de tempos em tempos a gente precisa trazer, a gente precisa sentar, a gente precisa conversar e entender o olhar de quem está ali, direto com esse paciente, até para a gente saber para quem direcioná-lo, como indicar um melhor tratamento, ou dentro dali do nosso consultório, Sim. o que a gente pode fazer para minimizar essa dor, né? Sim. E melhorar todo esse caminho. Então, Com certeza. acho que é uma conversa que a gente vai ter que ter de tempos em tempos, e quero que você venha novamente estar aqui conosco e trazer informações, não apenas para o nosso público e ajudar, né, tantos brasileiros que precisam desse olhar, como para os nossos colegas médicos e colegas de outras áreas da saúde, para pegar ainda mais informação. Com certeza. Né? Doutora, muito obrigada pelo seu tempo. Adorei, obrigada a vocês pelo convite. E estamos aqui. Sempre que você quiser vir, vai ser um prazer recebê-la. Obrigada. Obrigada.